Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Fabi, você encontrou aí, querida? Eu coloquei aí, nem deu tempo de falar contigo. Vamos lá. Amém, amados do Senhor? Amém, igreja de Deus? Amém. Hoje eu quero falar sobre retomando o controle das minhas finanças. Um tema que eu faço questão de tratar e falar pelo menos uma vez por mês. Porque creio que a palavra de Deus ela é muito clara quando se trata de como nós tratamos aquilo que nós ganhamos. Quando o ano ele vai terminando, a gente percebe que precisa rever os objetivos, os propósitos, se as metas foram alcançadas ou não, por que alguns sonhos foram alcançados e outros não. E por vezes nós teremos que lidar com uma questão da qual nós não podemos fugir. Né? Por que é que a nossa vida não saiu do lugar em algumas questões? E uma das razões, porque a nossa vida, talvez, ao fazer um balanço, a gente perceber que, em relação a algumas metas, alguns objetivos, a alguns alvos que nós colocamos este ano, que está terminando, a gente não alcançou, pode ser a nossa postura de omissão, ou pode ser a nossa inabilidade em lidar com problemas. E quando eu falo em inabilidade, eu não estou falando que a gente precisa ser experiente em problemas para resolver problemas. Mas que nós podemos e precisamos aprender a enfrentá-los. Por vezes, sabemos que há problemas aonde a nossa vida foi envolvida. Eu não fui o criador dele. Eu não iniciei o problema. Mas por vezes eu vou estar envolvido em algum problema. Mas, por outro lado, há problemas que foram, ou melhor, fui eu que criei. Fui eu que iniciei. Fui eu que comecei. Em se tratando de filhos de Deus, estamos sempre buscando ao Senhor para que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas. Quanto de responsabilidade Deus tem em nos ajudar? Sabe aqueles problemas que por vezes fomos nós que criamos? Nós não chamamos Deus para estar no começo do projeto, do plano. E então aquilo que era para ser um grande sonho realizado, tornou-se um grande problema a ser resolvido. Não deu certo. E então nós começamos a chorar pelo meio do caminho, pedindo para que Deus nos ajude. Então precisamos aprender esta noite que Deus, por saber que somos pessoas falhas, certamente estará disposto a nos ajudar a resolver. Mas é o mesmo Deus que nos ensina que não vai nos poupar das consequências. Porém, continua sendo um Deus ajudador. Mas vamos colocar algo muito claro aqui hoje. Deus ele não tem obrigação nenhuma de nos ajudar sempre que eu começo um problema. Deus não tem obrigação nenhuma de me ajudar quando eu, de alguma maneira, iniciei algum problema. E se Ele o faz, é por mera graça. É porque Ele é misericordioso. E Ele faz. A primeira coisa que nós precisamos começar a entender aqui é que fugir do problema pode me gerar mais dor do que encarar o problema. Veja o que diz no Evangelho de João 16:33. Eu não vou ler aqui um texto específico, mas eu vou ler a Bíblia enquanto nós vamos conversando. Amém? Evangelho de João, capítulo 16:33 diz assim, olha: tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Mas tende o quê? Ele não diz para mim e para você, olha aqui, ó, fique triste, esquive, fuja, saia. Não, ele diz assim, olha, tende bom ânimo. Encara, em frente, olha para o problema, vá na direção dele,
nós precisamos aqui esta noite começar a entender que responsabilidades precisam ser assumidas por nós. E é assim que se começa a resolver problemas. A gente não pode deixar o problema virar uma bola de neve com aquela ideia de achar que Deus em algum momento vai resolver para mim. O que é de minha responsabilidade, escuta, eu preciso me mover para resolver. Você está aqui ainda? Amém. Então, aprendendo a lidar com problemas. A nossa vida, por vezes, ela não sai do lugar por conta dessa inabilidade, como foi dito. Então, há um mínimo de postura da qual a gente precisa para iniciar a solução de qualquer que seja o problema. E aqui, mais em especial, eu quero falar de problemas financeiros. Como é que a gente tem lidado com essa questão do problema financeiro que nós temos enfrentado? Transparente? Temos conseguido resolvê-lo? Tem tido foco? Ou é o tipo de problema que lá em casa a gente está sempre protelando, sempre adiando, sempre deixando para depois? Boa parte dos problemas, escute, eles são resultados de um mau planejamento daquilo que nós colocamos como alvo e objetivo. Quando a gente planeja algo, não significa que tudo irá sair perfeito. Mas todas as vezes que nós planejamos, por mais que os imprevistos venham, nós conseguimos eliminar um monte de problemas. Ou seja, aquilo que deveria ser um monte de problemas, nós eliminamos um monte de problemas. Fica bem menos. Como é que a gente tem encarado essa questão do problema em si? Os versículos que vamos ler, conforme nós fomos aqui partilhando, ele vai falar de cuidado, de planejamento, de antecipação. Fala de cuidar, olha aqui para mim, parece estranho o que eu vou dizer para você. Fala da gente cuidar do problema. Problema que não é cuidado, ele não é resolvido. Problema que não é, olha aqui ó, entre aspas, cuidado, não se resolve. A ideia de resolver os nossos problemas, escuta, exige disciplina, foco. Qual é o problema? Nós, cristãos, filhos de Deus, repito, já sabemos que neste mundo nós não vamos ser poupados de problemas. Já aprendemos aqui então no primeiro momento que de problema eu não fujo, uma vez que eu estou dentro dele. O meu papel é caminhar para resolução. A gente precisa ser pessoas que enfrentam. Nós precisamos estar prontos para tocar em feridas. Querendo enfrentar a repercussão, as consequências. Porque só assim a gente vai ter uma dimensão, se o problema ele é grave, se precisa de uma intervenção direta, se não é tão grave, não importa. A Bíblia, Jesus falou uma certa vez, que os filhos das trevas, eles por vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso faz sentido. Por exemplo, quando nós vamos para a área das finanças. Existe uma maneira básica da gente começar a resolver problema. Você está aqui ainda? Tá? Ok. Muito embora eu vou falar aqui de problema financeiro, mas isso aqui serve para qualquer problema que a gente está passando. Tá bom? Basicamente é assim que a gente começa a lidar com o problema. 2020 chegando, a gente quer paz, a gente quer um mínimo de problema para resolver, a gente quer entrar um ano legal, a gente quer que o ano seja uma bênção, a gente quer caminhar no ano, olha, no mínimo de problema possível. Então escuta aqui. Presta atenção no que a palavra de Deus vai partilhar conosco hoje. Conselhos importantes para que a nossa vida caminhe bem. E ela começa com o ato de eu enfrentar o problema. Porque protelar não vai me ajudar em nada. Adiar não vai me ajudar em nada.
Amém até aqui? Primeiro, eu preciso coletar as informações que compõem o problema. O que é isso? Primeira coisa, eu preciso enfrentar ele. Eu preciso saber o que gerou o problema. Por que o problema continua? Eu preciso ter uma dimensão de onde esse problema vai dar enquanto final. Qual vai ser a resposta e o final dessa situação? Eu não posso ter dificuldade de parar para encarar o problema e saber do começo, a continuidade e o final de onde isso vai dar. É o primeiro passo para começar a resolver um problema. Encara ele. Com tudo. Amém até aqui? Amém, igreja? Segundo, organiza isso que você está pegando. Em outras palavras, eu preciso, parece bobeira, né? Mas não é. Eu preciso anotar cada dado que eu olho enquanto eu vou captando esse problema. Sabe por quê? Porque se eu não anotar, se eu não organizar, se eu não colocar isso devidamente anotado, eu não tenho como planejar a solução dele. Olha só que coisa, a gente está planejando para resolver um problema. É isso aí. Problema, para resolver, precisa de planejamento. Sabe por que é importante a gente anotar dados? Porque, veja, a gente por vezes, quando começa a resolver os problemas, a gente resolve lá 20% dele, 30%, 40%, 50%, resolvemos metade do problema. E a gente fica muito, mas muito eufórico com a ideia de ter resolvido metade do problema. E na maioria das vezes, quando a gente vai resolvendo, que vai dando certo, a gente fala assim, nossa, já resolvi 50%. Ah, tem problema não? Isso aí, ó, já está no papo. A gente se perde com as poucas conquistas que a gente faz em relação à conquista de resolver o problema. Então escuta, olha para mim aqui. 50% do problema resolvido não está resolvido. 90% do problema resolvido ainda não está resolvido. Amém até aqui? Você está aqui, igreja, hoje ou não? Ok. Terceiro, analise, presta atenção, interprete aquilo que você está colhendo. Sabe o que isso significa? Essa é uma etapa importante e crítica. Sabe por que ela é crítica? Porque você tem que dar nome aos bois. Você tem que saber quem é que errou. Quem foi que falhou. Como que a pessoa falhou, se foi você, se foi o cicrano, fulano, beltrano. E a gente precisa dar nome aos bois, errou como, em que circunstâncias, por que ele errou, qual o motivo. A gente precisa dar conta de tudo isso. E essa é uma fase crítica para resolver. Porque a gente tem dificuldade de falar com as pessoas que fazem parte do problema. Não é crítica. É fase da resolução. É um meio de começar a resolver o problema. É saber aonde nós falhamos. Porque se eu tenho esse dado, se eu tenho essa informação, se eu consigo detectar aonde foi que aconteceu o erro, ele não vai acontecer de novo. Quarto. Esse é o momento, então, que a gente começa a concluir e tomar as decisões. Essa é a parte final. Essa é a parte que a gente para de culpar as pessoas. Essa é a parte que a gente para de ficar falando por que foi, quem foi. Ah, tá vendo se não fosse fulano? Ah, tá vendo se não fosse cicrano? Se não fosse aquilo? Se não fosse aquilo outro? A gente para com isso. É hora de tomada de decisão. O que é que eu vou fazer para começar a resolver? Você está aqui ainda ou não? Está aqui ainda, igreja? E deixa eu dar aqui uma dica boa para nós hoje. Toda vez que a gente lida com problemas, eu sei que nós podemos contar com o nosso Deus, como eu acabei de dizer aqui no começo. Ele é o nosso grande ajudador, não tenha dúvida quanto a isso. É um Deus que nos ajuda.
Mas para filhos de Deus, maduros, escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim aqui. Pare com essa ideia de achar que Deus é que vai resolver o seu problema. Porque, pastor, Deus não resolve? Eu falo, Deus resolve. Olha aqui para mim. Quando você age. Quando você começa a botar a mão na massa. Quando eu começo a fazer a minha parte. Muitos de nós somos ensinados que muita coisa daquilo que, na verdade, eu posso resolver, a gente acabou descansando espiritualmente, achando que Deus é que vai resolver o nosso problema. Meu querido, vamos lembrar e deixar muito claro algo. A gente ora, a gente busca Deus, o Senhor Ele vem, Ele nos ajuda, mas escuta, eu tenho que assumir a minha parte. Não fique espiritualizando o seu problema, por mais que ele seja espiritual. Não descanse em Deus, quando eu e você temos que fazer a nossa parte. Você está aqui ainda hoje? Amém. Então vamos aprender a resolver a vida financeira. Dinheiro é um dos maiores destruidores da família. Ainda é motivo de assassinato, é motivo de suicídio, ele é motivo de pobreza, de diferença de classes. Famílias sonham com conquistas, tal qual a casa própria, viagem dos sonhos, o carro novo, investimento naquela faculdade. Mas a pergunta é, quanto desses alvos que foram colocados para serem buscados, escuta, ao invés de se tornar uma bênção sobre a minha vida, tornou-se um problema. Não há nada de errado, escuta, olha bem para mim. Não há nada de errado você querer um carro novo, você querer uma casa nova, você querer comprar a sua casa, você investir na sua carreira, você, na verdade, investir na viagem dos teus sonhos. Não há nada de errado nisto. A grande questão é como é que você está administrando para chegar lá. A que custo você, na verdade, tem conseguido esses alvos? Romanos capítulo 13, versículo 8, pega a sua Bíblia aí, ó, dá uma folhada nela. Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim: nada devam a ninguém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Então a primeira coisa que nós começamos a entender sobre a nossa vida financeira é que eu não posso ficar devendo para as pessoas. É bíblico. Está na palavra de Deus. É parte da nossa postura enquanto filho de Deus. Põe teu olho em mim aqui. Se tem uma coisa que a gente precisa colocar como alvo para fechar esse ano na bênção, é pagar as pessoas que nós devemos. Amém? Amém? Não deva nada a ninguém. É assim que um filho de Deus tem que viver. Amém até aqui? Muito bem. Eu quero dar algumas dicas para nós. Prometo que vou ser rápido. De como é que a gente começa a colocar a nossa vida financeira em ordem quando a gente se aperta. Quando a gente vive no vermelho. Quando a gente se perdeu no meio do caminho. E a gente precisa começar a entender que isso é importante para colocar a nossa vida de forma que Deus se agrade. Primeiro, o que eu vou falar para vocês são conselhos práticos do dia a dia. Mas acredite, como eu disse para vocês, os filhos das trevas acabam sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Isso significa que muito possivelmente a gente pode aprender alguma coisa com eles.
A primeira coisa que nós aprendemos, quando as coisas estão muito apertadas, olha aqui para mim. Não pague conta em atraso. Está aqui ainda ou não? Não pague conta em atraso. Pastor, mas a conta que eu pago, ela tem, assim, toda vez que eu pago em atraso, ela só tem R$2 de juro. Então, irmão, no ano, sabe quanto que você perdeu? Você seria dono desse dinheiro, mas você perdeu R$24, que deveria estar no seu bolso, e não está mais. Imagine se você tem 5 contas, pagando em atraso. Quanto de dinheiro você perdeu no ano, que não está com você, mas está com os outros? Quanto, irmãos? Quanto, irmãos? No ano, quanto que você perdeu se você tiver R$24? 5 contas. Mais de R$100 que você perdeu. A gente precisa começar a entender que o nosso dinheiro, olha aqui para mim, o nosso dinheiro tem valor. Às vezes somos nós que não conseguimos dar valor para ele. Mas as pessoas lá fora sabem do valor que tem o nosso dinheiro. Quem vende para mim e para você, escuta, sabe que o nosso dinheiro tem valor. Então agora sou eu e você que temos que aprender que dinheiro, o meu, olha aqui ó, é ralado. Amém? Amém, meu querido? Segundo, dica boa. Abra primeiro lá em Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Nós precisamos entrar em 2020 tinindo. Sem peso. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lucas 14, 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro, diga comigo, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro vai dar. Aonde que você está lendo isso mesmo, irmão? Aonde, irmão? Na Bíblia. Quem falou isso mesmo, irmão? Jesus. Olha aqui para mim, dica boa. Antes de você comprar qualquer coisa, pesquise. Você sabe quanto que a gente consegue comprar mais barato hoje, quando você coloca o seu produto naqueles sites que fazem a comparação de preço? Você sabe quanto que você consegue pagar mais barato quando você vai comprar? Olha aqui para mim. Uma média de 20 a 30% mais barato. Isso significa que se você fosse pagar num produto R$100, você vai pagar só 70. 30 sem bolsa, é seu. Você está aqui ainda? Amém. Vai comprar, irmãos? Pesquisa. Estamos na fase dos amigos secretos. É presente para pai, para mãe, para filho, para sogra, para o sogro, para o cachorro, para o papagaio. É presente para Deus e o mundo. Então, irmão, vamos pesquisar em nome de Jesus. Amém. O meu e o seu dinheiro é caro, irmão. Terceiro. Pode ser uma coisa... são dicas interessantes, mas eu faço questão. Mateus, no capítulo 14, 15, há nesses 2 capítulos, a passagem do primeiro momento em que Jesus multiplica os pães, e no capítulo 15, o segundo momento que Jesus multiplica os pães. Nos 2 momentos, depois que Jesus alimentou todo mundo, e que ele perguntou e falou assim, olha, todo mundo está farto? Todo mundo comeu bem? Os discípulos falaram assim, olha, sim, todo mundo comeu bem. Sabe o que Jesus fala logo em seguida? Ajunte todo o restante. Alguns iam dizer que Jesus é um miserável, mesquinho. Olha aqui para mim, põe teu olho em mim, por favor. Tempo de crise, irmãos, como era o tempo de Jesus, onde comida não era fácil. A gente precisa aprender a valorizar cada momento, cada provisão que nós recebemos.
É o que Jesus estava fazendo. Por mais que Jesus tenha multiplicado assim, olha, sobremaneira, e multiplicou tanto que sobrou, não o fato de ter sobrado, ele não fez assim, olha, daí para quem você quiser. Ele não disse isso. Sabe o que ele falou? Olha, junta tudo. Você sabe que um dos maiores custos do orçamento brasileiro, sabe com o que o brasileiro mais gasta hoje? Isso é comprovado? Você tem noção ou não? Comendo fora. Parece bobagem, mas escuta o que eu vou te dizer. Toda vez que você for comer, a dica boa que as pessoas passam é a seguinte: coma por quilo, porque aí você vai comer só o que você quer. Pastor, você quer interferir naquilo como eu comer, na quantidade? Não, querido. É só um conselho. Coma do jeito que você quiser. Mas a dica boa para quando a gente está apertado, coma por quilo, porque você não desperdiça alimento. O arrozinho, o feijão, aquela carninha que você desperdiçou, é peso, valia a grana, e foi embora, pro lixo. Sabe por que isso faz diferença? Porque quando a gente está no momento de abastança, quando a gente está naquele momento que tem muito, a gente não olha para detalhes, né? R$2, não é nada. R$10, não é nada. Isso aí. Mas e quando a gente está no aperto? Hã? Ah, essas moedas valem tanto, né? Não vale? Vale. Sabe quando a gente está naquele aperto, que a gente fala assim, meu Deus, dá umas moedas aqui, Senhor. Multiplica a moeda aqui, Deus. Aquilo que a gente não aprendeu no momento de abastança, a gente vai ter que aprender no momento de aperto. E é no momento de aperto que os detalhes fazem a diferença. Amém? Até aqui? Você está aqui ainda ou não? Quarto, não fica pagando por serviço que você não usa lá em casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você assiste todos os canais de TV que você tem? Não precisa responder. É só para pensar. Você já parou para pensar que você está pagando por uma coisa que você não usa? O telefone da sua casa, alguém já anda ligando? Há quanto tempo faz que você não recebe uma ligação no seu telefone fixo? Mas você está pagando por ele. Irmãos, eu tô em Nárnia? Tô não, né? Tô na realidade, não tô? Eu acho que eu tô, né? Tem muito dinheiro nosso indo para o ralo. Com serviço que eu não estou usando. Vamos pensar sobre? Quinto, aprenda a anotar as suas despesas. Abra lá no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, a partir do versículo 23. Provérbios, capítulo 27, a partir do versículo 23. Provérbios, capítulo 27, a partir do versículo 23, até o 27. Está aberto aí? Você me acompanha agora? Vamos lá? Diz assim, olha. Procure saber. Eu vou começar assim, ó. É da palavra de Deus, tá? Procure saber como andam as suas ovelhas. Não é do seu vizinho, não é do seu irmão em Cristo, não é da sua sogra, não é do seu pai nem da sua mãe. É as suas ovelhas. Em que condições estão os seus rebanhos? Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita nos campos, o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando, e o capim das colinas for colhido,
Os cordeiros darão lã para as suas roupas, e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terra. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família, e para o sustento das suas servas. Esse é um texto que está lá em Provérbios. E aqui está falando, sabe do que, queridos? De uma coisa talvez que a gente não tem o hábito de fazer, que é de acompanhar aquilo que eu tenho. É a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você: acompanhe o que você tem. A grande verdade é que a gente sempre gasta mais do que aquilo que a gente armazena na cabeça. Quem é que já não passou por aquela ideia de dizer assim: isso aqui acho que dá para passar no cartão. Eu me lembro que eu acho que tem um crédito lá. Eu acho que dá. Não vai. E a gente acredita que aquele crédito que está lá na cabeça, ele está correto. Aí não, põe lá. Pode pôr. Em nome de Jesus. E põe Jesus no meio. Vem a fatura lá no final do mês, e a gente pega a fatura e fala: ué, sangue de Jesus tem problema. O cartão errou. O administrador errou. Você pega o cartão, lá na fatura, dá uma olhada no extrato e percebe: mas como assim? Você vai olhando e fala: não, fui eu mesmo. Porque a sua cabeça, a minha cabeça falhou. Já aconteceu com você com cheque? É tanto, você pode dar em cheque, não, tem, pode pôr lá. Vai você no final de semana, lá segunda-feira, tirar o extrato. E quando você vê, tem um rombo desse tamanho lá na conta, você fala assim: Senhor, o que é isso? Sobe a ira. Você já quer gritar com o gerente, porque você acha que o problema é o banco, e de repente é só você parar um pouquinho para dar uma olhada, porque o problema não é o banco, não é o gerente. Quem é o problema? Quem é o problema? Você já passou por isso? Não? Só eu? Jesus amado, preciso de Deus mesmo. Não fica acreditando na sua memória, não. Olha aqui para mim. Tudo que você anota e deixa descrito, mantém você na linha e, de fato, com a memória correta. Aprenda a acompanhar aquilo que você tem feito. Amém? Até aqui? Amém. 6. Não. Abra lá primeiro em Lucas 19, 23. Lucas capítulo 19, versículo 23. Lucas 19, 23. Amém? Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. Sabe do que se trata aqui, esse texto? Deus falando de uma parábola de como que se lida com os talentos. Um dos empregados recebeu uma capacitação, um talento, e no mínimo, já que ele não conseguiu fazer esse talento virar 3, 4, 5 ou 10, a única coisa que Deus, na verdade, pediu para ele foi o seguinte: olha aqui, por que você não colocou no banco pelo menos para gerar juros? Olha a parábola que Deus usa para falar dos talentos. Algo que nós usamos neste mundo. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer, querido? Que eu preciso aprender a dar definição, destino correto para o meu dinheiro. Deixa eu te dizer aqui, numa conta bem prática, qual é o que basicamente precisa acontecer. Escuta bem. 50% do nosso dinheiro precisa ser para os gastos essenciais. É aquilo que fundamentalmente nos mantém. Alimentação, moradia, educação, transporte.
35%, escuta, é para o nosso lazer. Talvez o valor mais difícil da gente separar. Porque a gente confunde esse valor com dívida, com os gastos essenciais. E então, só 15% ele deve ser dividido e guardado para pagar dívida. Olha para mim, põe teu olho em mim, por favor. Você sabia que aí fora, no comércio, você já não compra quando o seu salário está com 30% dele comprometido? É regra já. Não há loja nenhuma que te venda uma loja correta, que vai vender para você, se ela perceber que você já tem 30% do seu salário comprometido. Porque ela já sabe, por uma conta básica matemática, que se você tem 30% do seu salário comprometido, se você fizer mais do que 30%, assumindo mais uma dívida, você possivelmente vai se enrolar e não vai pagar. Existe eu vou dizer assim, um preceito na economia. Sabe qual é? Ele é simples. Nunca se gasta mais do que aquilo que você ganha. Nunca. Nunca. Amém? Amém, igreja? 7. Crie o hábito de falar do problema, do aperto, do vermelho, da crise com a família. Você está me ouvindo ou não? Vocês estão aqui? Olha aqui para mim. Você que toma conta das suas finanças. Por que você está levando isso sozinho? E por que a sua esposa não sabe? Por que seu marido não sabe? Aliás, por que você está poupando as crianças disso? É bom quando a gente, na verdade, está na abastança, está na vida boa, a gente fala assim, olha, filhos, o que você quer? Vai lá, pode pegar. Acho que aquilo, bom, filhão, vamos lá, o pai dá para você, a mãe dá para você, legal. Mas e quando a crise vem? Mãe, estou precisando de você, filhão, vamos pensar, filho, vamos. Por que a gente não fala do problema? Você já parou para pensar na possibilidade de que quando a gente coloca todos da família para ajudar no processo de resolução do problema financeiro dentro da nossa casa, eles podem crescer com isso? Já houve situações em casa que eu cheguei para o Pedro e para a Vitória e falei assim, olha aqui, a situação está crítica. A partir de agora, eu quero luz apagada, eu não quero isso aqui acontecendo, eu não quero aquilo ali, eu quero aquilo ali ajustado, eu quero isso aqui, por quê? Porque o dinheiro está curto, está complicado, e eu preciso da ajuda de vocês. E graças a Deus que eu tenho filhos compreensíveis. Ele falou, tá bom, pai, vamos ver, vamos ajudar. Lá em casa, querido, a coisa está preta, todo mundo está na roda. A coisa está boa, está todo mundo na roda. Ninguém é poupado. Porque todo mundo pode ajudar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo ou não? Hoje, lendo sobre alguma coisa para estar aqui partilhando com vocês, eu recebi um post, né? Coincidência ou não? E esse post está lá, eu coloquei lá no meu Face lá, está lá. E eu fiz questão de postar, né? E lá, gente, você sabe o que olha o que a estatística diz para nós. É um absurdo, mas é a mais pura verdade. Você acredita, está lá a foto assim, de uma garota que nem mostra o rosto direito, mas ela está com um iPhone na mão, caríssimo, iPhone 8, 9, sei lá, valor de 4, 5, 6 mil reais, tirando foto, e atrás dela tem um cômodo de tijolo, não rebocado. Você sabe o que a estatística disse nessa matéria?
que as pessoas são capazes de abrir mão, de terminar a sua casa, de rebocar a casa, para ficar com um iPhone. Vocês estão aqui ou não? Tá lá, depois você entra no meu Face para você ver lá. É um absurdo. Como é que nós estamos preparando as nossas crianças nessa direção? De dizer para elas que um iPhone é mais importante do que uma parede rebocada, do que uma casa terminada, o teto que você mora. Coloque as suas crianças, a sua família a par do que está acontecendo. E faça-os caminhar na direção do ajuste que está precisando lá dentro. Sabe o que vai acontecer com isso, querido? E posso dizer porque isso já me ocorreu e tem me ocorrido. Crianças conscientes. Filhos conscientes. Pai, pode? Tem dinheiro? Dá. Na minha casa, meus filhos nunca bateram o pé para pedir alguma coisa. Nunca. Porque sabe como é que as coisas acontecem. Faça a tua família acordar. Ponha ela a par. Pastor, você está me causando um problemão aqui. Então resolva o problema, irmão. Oito. Tempos de crise, considere a possibilidade de você consertar algo quebrado do que comprar um novo. Amém? Tempo de crise, querido, não é hora de comprar novo, na maioria das vezes. É hora de consertar o que quebrou. Alguém pode dizer amém? Oh Deus, pensei que era só eu. Porque hoje em dia é assim, né? Dá um apagão no celular, tá na hora de trocar. O celular deu uma caída, caiu, vou trocar. Trocar? Tempo de crise, querido. A gente mantém até o quebrado. A gente dá conta de arrumar. E a gente vai se virando até que a coisa melhore. Você está aqui ainda ou não? Nono, estou terminando. Use e abuse das oportunidades de você comprar barato. Cupom, Black Friday, né? É uma forma da gente gastar menos. Ponta de estoque, né? Alguém falou para você, tem uma loja, onde? Fala, está mais barato? Levanta a antena, anota o endereço, o telefone, pega tudo e para lá. Tudo que você puder comprar mais barato no momento de crise, é assim que funciona. Porque eu comprava na minha compra só de primeira linha, irmão. Vai começar a pegar de segunda e de terceira. Porque é o que o dinheiro dá. Eu já estava falando com a Tita lá em casa, que eu não sei se nós vamos fazer mais churrasco. Porque a carne está para a hora da morte, não é? Ela vai fazer salsicha agora. No meio do churrasco. É o jeito. Ovo também é bênção. Pão com alho, está competindo ali com a carne, não está? Está ali. 10º. E eu vou fechando. Nunca deixe de cumprir os seus votos com Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo, escuta, se compadece e dá. Dizime, oferte, abençoe vidas. Olha aqui para mim, põe teu olho em mim. Estou fechando. Mesmo que você esteja em situação de crise,
É um desafio para nós enquanto filhos de Deus, mas é bíblico. Você é capaz de dividir quando você tem muito pouco? É disso que estamos falando. Dê, abençoe, cumpra os seus votos. Porque é Deus quem nos capacita e nos abençoa nessa postura. Eu quero terminar dizendo para você que quando a gente está começando nesse processo de resolver o problema, principalmente financeiro, escuta bem. Você não pode errar como da primeira vez. Começar com Deus e terminar sem Ele. Ou começar sem Deus e pedir pelo amor de Deus por Ele no final. Não é assim que funciona. Está aqui ainda ou não? Vamos lá, então abra comigo Salmo 127, versículos 1 e 2. Abre lá, e eu fecho. Pessoal da música, vem para cá por gentileza. Já abriu aí? Abriu? Olha só o que diz. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é o quê? É o quê? É inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol. Olha só, acordar de madrugada, ou melhor, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha para mim, põe teu olho em mim. Até no processo de colocar a nossa vida financeira em ordem, escuta. Deus precisa estar no começo, no durante e no final da resolução do problema. Não pense você que de novo é do seu jeito. Deus tem que fazer parte dessa solução. Lembre-se, do seu jeito já não deu certo. Então agora é hora de colocar Deus para fazer dar certo. E Ele está falando o seguinte, ó. Para com essa história de achar que você dormindo pouco, trabalhando muito, você vai dar conta da vida. Não vai, se Deus não estiver lá. É o próprio Deus que diz para mim e para você, olha aqui, eu quero te dar sono. Eu quero te dar descanso. Eu quero te dar paz enquanto você dorme. Eu não quero que você durma pouco. Eu não quero que você acorde com uma dor de cabeça violenta porque você não dormiu direito. Eu não quero que você perca o raciocínio durante o dia porque você não dormiu direito. Eu não quero que você perca a memória durante o dia porque você não dormiu direito. Eu quero que você durma, confiando de que eu vou te ajudar a colocar tudo no seu devido lugar. Amém. Você pode dizer amém para isso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.